Paz do Senhor. Tudo bem, pessoal? Eu queria ler uma palavra aqui com vocês a respeito do jejum. Mateus 6, versículo 16 diz assim, ó: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Glória a Deus. Eu tenho que ser verdadeiro, né? Tenho que ser verdadeiro com o Senhor. O jejum serve para nossa própria edificação. Também serve para muitas coisas, né? Tem muitas dúvidas sobre o jejum. Para que jejuar? Por que jejuar? A gente vai falar um pouquinho sobre isso através da palavra de Deus, né? E a palavra diz aqui que os fariseus, a glória deles, a satisfação deles era os outros saberem que eles jejuavam. Mas Deus está falando aqui pra gente que o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Então, a nossa glória, a nossa alegria tem que ser Deus saber que a gente jejua. Quem está lá fora não precisa saber, a não ser a nossa liderança. Claro que existe uma cobertura espiritual, né? A gente jejua por um propósito com Deus e claro que existem vários levantes para te impedir de se consagrar, porque o jejum vai te aproximar de Deus e o diabo não quer nunca que a gente se aproxime de Deus. Quanto mais longe você estiver, quanto menos jejum você fizer, quanto menos sacrifício você fizer pelo Senhor, mais feliz o diabo fica, porque ele está te afastando do Senhor. Então existe uma cobertura espiritual e nossas lideranças têm que sempre estar sabendo se a gente está fazendo jejum, se quebrou o jejum, tem que avisar, porque por causa dessa cobertura eles vão orar pela nossa vida, né? Para não ter retaliação contra a nossa vida. Eles são tipo o nosso escudo, nossa liderança é o nosso escudo. Temos que ter sabedoria. O jejum sempre vem com um propósito. O jejum nunca é um jejum só para ficar sem comer, sem orar. Isso não é jejum, meu irmão. Você que faz isso, para de fazer. Ficar sem comer, sem orar é dieta, não é jejum. Jejum é ficar sem comer e oração, é se consagrar, é ler a palavra, é buscar santidade, é buscar a paz aonde você for. Amém? Aquele jejum também que você faz e dorme, esse daí não é jejum, amado, não é sacrifício. Não adianta nada você fazer um jejum que não seja um sacrifício para você. Porque o que é o jejum? Um sacrifício. Eu deixar de fazer algo que eu gosto para fazer a vontade de Deus. Eu me consagrar, deixar de comer para ter a presença de Deus, para ficar mais perto do Senhor, para conseguir ter o ouvido mais sensível à voz de Deus, para conseguir enxergar o reino de Deus, para conseguir ter entendimento na palavra. Então, quanto mais você se sacrifica em jejum e oração, mais próximo de Deus você vai ficar. Amém? Salmos 35:13 diz assim: Contudo, quando estava doente, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Amém? O jejum serve também para você buscar a cura, né? Quando o filho de Davi ficou doente, Davi se humilhou, vestiu vestes de pano e se humilhou ao Senhor para quê? Para que houvesse cura, né? Então a gente ora, jejua e ora assim por alguém que está enfermo, por alguém que você gosta, sabe, que tá aprisionado nas mãos do inimigo. Então isso serve para libertação também. O jejum também serve para libertação. O que mais? O jejum, eu queria até olhar o negócio aqui para falar com vocês. A obediência vale mais que o sacrifício. Então a gente tem que ter sabedoria no fazer o jejum também, né? Porque tem gente que faz jejum de 24 horas. Irmão, tem sabedoria, porque acho que não deve ultrapassar de 12 horas o jejum. Porque o nosso corpo, ele precisa de água, ele precisa de alimento, né? Tem gente que tem diabetes, tem gente que precisa tomar remédio. Então, você precisa fazer o jejum com sabedoria de acordo com o seu limite. Deus sabe o seu coração. Deus sabe até o limite que você está chegando. Ele sabe que é um sacrifício para você fazer isso, né? Então o que vai contar para Deus é o sacrifício que você está fazendo, é a sua obediência à palavra dele. Amém? E Deus não quer que você se mate. Não adianta você se matar se não há obediência. Não adianta nada, o seu líder fala assim, vocês vão fazer jejum de 21 horas, de tal hora a tal hora. Aí você vai lá e faz o jejum da maneira que você quer. Isso daí não adianta nada, não está subindo aos céus como aroma agradável.
né? Esse jejum aí tá sendo sacrifício de tolo, porque o jejum sem a obediência não vale, não tem significado. Amém? O jejum, ele nos leva à submissão a Deus. Ele nos faz nos consagrar mais, a nos chegar mais perto do Senhor. Então, para isso serve o jejum. Em Salmos do 6, 69 e 10 diz assim: até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria, né? Então a gente tem que se humilhar mesmo. Na hora do jejum a gente se humilha. A gente não se importa com o que os outros vão pensar ou falar. É importante que você está fazendo o seu propósito com Deus, está obedecendo a palavra de Deus, né? Tem muita gente que não acredita no jejum, mesmo estando na Bíblia, estando falando para jejuar e orar. A gente vai ler mais versículos aqui, provando na palavra. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eles não têm o conhecimento, às vezes eles falam coisas que sem sabedoria nenhuma, e a gente não pode debater. A gente tem que suportar, a gente tem que saber orar, o Senhor abre os olhos espirituais para que eles possam enxergar também o seu reino, enxergar o teu propósito, porque o que o diabo mais quer é nos afastar do Senhor. Então ele implanta várias dúvidas, ele põe um mínimo, ele distorce a verdade, né? E por ser a verdade, muita gente às vezes acredita, né, na mentira de Satanás, porque ele mente, veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer enganar. Quando você fala que vai começar um jejum, pode prestar atenção, começa vários levantes contra a sua vida, porque o diabo vai te impedir, vai te tirar da presença, você vai buscar paz, vai vir várias coisas para te tirar a paz, vai acontecer várias situações para você ficar com raiva, para você sair da presença. Então a gente precisa ter sabedoria e perceber as ciladas do inimigo. Amém? Esdras 8, 21, 23, vamos ler aqui na Bíblia. Esdras 8. Achei, eu acho. Tá por aqui. Aqui, achei. Esdras 8, 21, 23. Diz assim, ó: ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhemos diante do nosso Deus. Lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus, e Ele nos concedeu. Amém? O jejum também serve para você pedir algo a Deus. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você quer muito viajar, e você não tem condições, não tem dinheiro, você faz um jejum, faz um propósito com Deus, sabe? Com jejum e oferta também. Faz um jejum e, Senhor, eu quero muito viajar, Senhor, provê a passagem, provê o hotel, provê... Deus... Se ele quiser, se for da vontade dele, ele atende seu desejo. Mas o jejum, eu aprendi uma coisa: você nunca fica sem resposta. Mesmo se a resposta for não ou sim, Deus vai te responder. Então vale a pena fazer um jejum, vale a pena fazer um sacrifício. Também, aí a gente aprendeu, o jejum serve para isso, pra gente se consagrar ao Senhor, estar mais próximo de Deus, disciplinar o nosso corpo, né? Alimentar o nosso espírito. Serve também para buscar a cura, né? Jejuar pela cura. O jejum serve para a gente pedir algo para Deus que a gente deseja muito, né? E Deus concede quando a gente pede de coração, quando a gente se sacrifica. Deus conhece o seu coração. O pai tem desejo de abençoar o filho. Deus fica alegre de poder te dar as coisas, mas ele precisa ver um sacrifício da sua parte. Precisa ver uma troca, né? Deus, ele quer que você volte o seu olho e o seu coração para ele. Amém? E também Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trará de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares que eu os dispersei, diz o Senhor. Amém? O Senhor, quando você faz um jejum e oração, Deus, ele se deixa ser mostrado.
Você vai viver o sobrenatural. Quanto mais jejum, quanto mais oração, mais busca da palavra, mais perto de Deus você fica. E você vai viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que você se procurar de todo o coração, sabe? Fazer um sacrifício. Sabe quando você fica apaixonado? Você tem um amor assim que você não fica nem com fome de tanto... Falam que o amor alimenta, né? Você fica tão apaixonado por uma pessoa que não sente fome. Então você precisa fazer... Essa é a mesma paixão que você tem, você precisa ter pela presença de Deus. Essa paixão, sabe, desesperada de eu quero ver toda hora, eu quero ligar toda hora, eu quero, sabe, conversar, contar como foi meu dia. Eu quero estar perto toda hora, sabe? Essa paixão que eu não quero nem comer de tanta vontade que eu tenho de ficar perto de Deus. É essa paixão que Deus busca. Essa paixão desesperada de estar, sabe? De encontrar a face de Deus, não ver a hora de encontrar a face de Deus. Para isso também serve o jejum. Para nós buscarmos a face de Deus. E a Bíblia diz que se a gente buscar de coração, Ele vai se deixar ser encontrado. Amém? Glória a Deus. Joel 2:2 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. A gente precisa, Deus quer que nós nos voltemos a Ele. A gente às vezes se preocupa com tanta obra, tô trabalhando, tô servindo. Às vezes esquece de parar, sabe? Ficar só você e Deus no cantinho, ou entrar no seu quarto, pegar sua Bíblia, meditar, comer da palavra, buscar da presença de Deus, só adorar. Deus, Ele quer fazer um jejum. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero ver anjo, eu quero ver a sua face, eu quero ver a sua glória no meu quarto, eu quero ver a sua glória na minha casa, na minha família. Então você precisa ansiar, desejar ver a face de Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, se a gente se voltar para Deus de todo o coração, com jejum e lamento e pranto, sabe? Você chora para ter a presença de Deus. Você sabe, Senhor, eu tô apaixonado, eu tô com saudade, eu te quero. Ele vem, Ele vai se deixar ser encontrado. Mas precisa haver um sacrifício da minha parte. Às vezes a gente não tem tempo, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que levar na escola, e tem que. Só o seu eu. E às vezes a gente esquece que tudo que move a gente vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. A nossa família vem de Deus. O nosso lar, a nossa casa vem de Deus. As nossas preocupações, o nosso trabalho, tudo vem de Deus. Deus deu, se Ele quiser tirar, Ele tira também. Então a gente precisa se preocupar com as coisas do reino, sabe? Buscar mais a presença de Deus, estar mais perto de Deus, sabe? Compartilhar o nosso dia com Deus. Às vezes a gente esquece, a gente não tem tempo. Eu preciso orar pelo menos meia hora, o mínimo. Só que às vezes você não encontra meia hora para dobrar o joelho e orar ao Senhor só para agradecer, só para chorar na presença dEle, né? Deus está buscando isso. Jonas 3, procurando isso. Jonas 3:4 diz assim, ó. Jonas 3, a partir do verso 4. Jonas entrou na cidade e se percorreu na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram aos reis de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar comida alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem Deus com toda a sua força. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Amém? Glória a Deus. Então, a cidade inteira, o rei, eles jejuaram, eles proclamaram um jejum, porque Deus ia destruir aquela cidade porque vivia em pecado. Mas eles se arrependeram. A Bíblia diz aqui que eles se arrependeram dos seus maus caminhos e Deus percebeu que eles se arrependeram. Então, uma coisa é eu falar, eu mudei, eu tô diferente. Outra coisa é Deus ver que você mudou.
e entrar com providência. Então, quando Deus vê a minha mudança, o meu sacrifício, o meu clamor, eles jejuaram e oraram. O rei de Nínive, a Bíblia diz aqui que ele saiu do trono dele para sentar em cinzas. Ele tirou a capa de glória dele para colocar um saco de pano, se humilhou. Isso que Deus deseja da gente, que a gente se humilhe na sua presença, que a gente se humilhe, sabe, se declarando a presença. Senhor, nós somos nada sem ti. Olha como a gente é lixo, é pó. Sem ti não somos nada, mas contigo nós somos tudo. Somos reis, somos rainhas, somos princesas do Senhor. Amém? Nós precisamos da presença. Tudo que a gente faz depende da presença de Deus. E o jejum é uma dessas formas de nós buscarmos a presença de Deus. Nos humilhar a nossa carne, sabe? O nosso espírito, para ter a presença de Deus perto de nós. O jejum serve também para isso. Vamos lá. Deus se arrependeu, né? Deus se arrependeu. O jejum tem um poder de mudar a direção de Deus. Deus ia destruir aquela cidade, mas graças ao jejum e oração daquele povo e o arrependimento verdadeiro, Deus mudou a direção das coisas que ele ia fazer. Deus se arrependeu, a Bíblia diz. 1 Reis 21. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Eu preciso de mansidão. O jejum também nos leva a ter mansidão, nos gera a mansidão no nosso coração. Então, quando eu jejuo, me humilho, me prostro no Senhor, busco a sua face, o fruto do Espírito, que é a mansidão, vai sendo gerado no meu coração. Então, eu jejuo também para ter a mansidão. Amém? Isaías 58:6. O jejum que eu tô correndo, gente, porque o tempo tá acabando do celular. O jejum que desejo não é este. Não é este? Soltar as correntes dos injustos, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Amém? Então é o que o Deus deseja. O jejum que ele deseja, em Isaías 58:6 diz: o jejum que eu desejo é esse: soltar as correntes dos injustos, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Amém? Então há demônios que saem com jejum e oração. Eu oro para que haja libertação, para que os oprimidos sejam libertos, para que todo jugo seja rompido, né? Para que as cordas, as correntes sejam desatadas. Amém? Então o jejum é importante também para isso. Se você conhece alguém que está preso, que ainda não conhece Jesus, que está, sabe, no mundo das drogas, da prostituição, não tem ninguém, às vezes nem a família mais está com esperança. Eu e você vamos orar por essas vidas, vamos jejuar, nos sacrificar por essas vidas, porque Jesus nos sacrificou por nós, morreu naquela cruz, se entregou por nós, para que eu e você fosse livre, para que todo o jugo fosse levado na cruz. Então, a partir do momento que a pessoa ainda não conhece Jesus, ela ainda está com esse jugo. Quando ela conhece, ela vai entender que Jesus já levou na cruz, as correntes já foram quebradas e nós temos livre acesso ao Pai, nós somos livres. Amém? Mateus 12:29 diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Antes poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Amém? Então nós jejuamos para que haja libertação. Precisamos sim amarrar e prender todo ladrão. Todo ladrão fala assim: gente, preciso que vocês sejam espirituais. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então são pessoas que estão presas, com a mente presa, com os olhos cheios de escamas, não estão conseguindo enxergar, com o coração frio, duro, sabe? Não consegue entrar nenhuma palavra. O jejum e oração servem para isso, para quebrar o orgulho, para quebrar, sabe, todo o verdugo, para que a gente possa, para que a palavra de Deus possa fluir, possa entrar e cair num solo fértil que venha dar frutos e frutos que permaneçam. Amém? Mateus 17 diz assim: não, tem antes de Mateus 17 tem outro. Deixa eu procurar aqui que eu me perdi. Mateus, acho que é 12. Deixa eu ver aqui, Mateus 12. Mateus. Achei. Mateus 12, 29. Ou alguém pode entrar na casa do homem forte. Ah, foi o que eu acabei de ler. Ou você tem com Deus, ou você está com Deus, ou você está contra ele. É Mateus 17. Não é 12 não, é 17.
Confundi. Mateus 17. Mas 17 e 21. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E que espécie? Jesus estava contando aqui para os discípulos sobre a cura de um menino que estava endemoniado. E essa espécie de demônio que os discípulos foram orar e o demônio não saiu. E Jesus falou aqui, ó, vou ler um pouquinho mais para cima, do 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e jejum. Então, nós precisamos crer, primeiramente, ter fé e fazer um jejum e oração, porque existem demônios que saem só com jejum e oração. O nosso sacrifício, a nossa abstinência da necessidade do nosso corpo faz com que o nosso espírito se fortaleça. Quando o nosso espírito está sensível, a gente fica mais sensível à voz de Deus, mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E há demônios que saem com jejum e oração. Quando você está cheio de luz, as trevas têm que sair. Amém? Então você impõe as suas mãos, que a Bíblia diz, quando impõe as mãos, expulsa o demônio, ele sai. Amém?